Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Quintanilha, eu sou criador do Quant Brasil e hoje eu quero falar com vocês sobre uma ferramenta que nós temos na plataforma, que ela já existe, tá? Ela já existia e a gente deu uma incrementada nela recentemente. É a ferramenta de suportes e resistências, certo, pessoal? O que tem de legal nessa ferramenta? Essa ferramenta ela permite que a gente consiga projetar níveis de suporte e de resistência. Note que aqui a palavra projetar faz toda a diferença. Por quê? Porque nós não usamos os dados, entre aspas, futuros, os dados do período, para descobrir aqueles níveis. Então, nós projetamos um nível de suporte e resistência para o ano de 2023 usando os dados de 2022. Né? Porque, naturalmente, é a informação que a gente tem em 2022. Calcular o nível de suporte e resistência sem saber que 2023 começou. Mesma coisa para suportes e resistências no mês e suportes e resistências na semana. Então nós usamos os dados disponíveis até a semana, ou o mês, ou o ano anterior para projetar os níveis de suporte e resistência seguinte. Ou seja, nós fazemos de fato uma projeção. Então é bem legal porque você consegue de fato estar bem mais próximo do que seria a realidade, onde você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, uma forma de prever o futuro usando a volatilidade do ativo para tentar projetar ali as zonas onde vai ter demanda, né? Tanto demanda de venda quanto demanda de compra, certo? Vamos lá para o Quant Brasil, onde eu vou mostrar isso funcionando, vai ficar um pouco mais claro, tá? Se você estiver logado no Quant Brasil, basta você ir aqui na área de risco e clicar em suporte e resistências. Eu tenho uma conta premium, então vou mostrar para vocês a visão de quem é premium. Depois eu mostro como fazer, né, se você não for premium, beleza? Você precisa ter uma conta aqui no Quant Brasil para testar isso aqui. Show? Primeiro que todo esse cálculo ele é baseado no paper do Leandro Guerra, meu amigo lá do Outspoken Market, escreveu esse paper, onde você consegue, nesse paper, entender como que funciona, qual é o cálculo por trás. Então, se você achou, ficou muito surpreso, achou que funciona, é magia, tem alguma coisa por trás aqui, tá aqui toda a ideia do cálculo, né, de como o Leandro Guerra chegou nessa conclusão das zonas de suporte e resistência. Eu aconselho você a ler para entender melhor como funciona, mas se você quiser só ver ele na prática, basta ir aqui na nossa ferramenta. Beleza, pessoal? Certo. Então nós demos uma repaginada no que já existia e agora nós temos algumas possibilidades de projeção, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é escolher o ativo que você quer projetar. Então, por exemplo, vamos olhar aqui Petrobras, tá? E aí você tem o ano de projeção, né? Qual o ano do que você está querendo fazer aquela projeção, o período de projeção e o período da volatilidade. Eu vou chegar eu vou explicar isso aqui melhor, mas vamos só para a gente ver como funciona. Vou clicar aqui em gerar e vamos ver os níveis de suporte e resistência de Petrobras para 2023. Veja que nós já estamos em 2023, estou gravando esse vídeo em 2023, mas as linhas não mudam desde quem estava em 29 de dezembro de 2022, as linhas são sempre as mesmas. Então você pode usar isso aqui como referência, tá? Então tá aqui, você vê que a Petrobras teve uma volatilidade alta, então as zonas de suporte e resistência estão bem distantes, ela está trabalhando bem ali no meio. Vamos ver 2022, que a gente vê o gráfico completo, tá? Então, projetando 2022, lembrando, usando apenas os dados de 2021. E olha como já fica mais interessante aqui, pessoal. Ó. Olha como de fato essa região aqui dos 22 foi uma zona que o preço ficou sambando. Depois ele veio para cá, resistiu aqui também. E se eu colocar 3 níveis, vocês vão ver que olha onde foi aqui. Porque como o Petrobras ano passado teve uma volatilidade bem alta, a gente chegou até a bater no terceiro nível de resistência. A gente vai ver que isso não é muito comum, tá, pessoal? Então olha como o Petrobras chegou ali até o terceiro nível e depois foi segurar ali caiu, foi segurar ali realmente no primeiro nível. Então, de fato, isso aqui funcionou bastante bem para a Petrobras em 2022, lembrando que isso foi calculado no final de 2021. E não funciona só para ativo da bolsa não, tá? Você pode tentar alguma BDR, por exemplo. Se a gente olhar aqui como foi VVB11, olha que beleza. Olha como o IVVB11 foi lá no final do suporte, do segundo suporte do ano de 2022 e agora tá sambando por ali. Se a gente tentar em 2023, a gente vai ver a projeção de IVVB11 para esse ano
tá ainda também na meio quando está se desenrolando. Certo? Então essa é a projeção anual. Isso a gente já tinha, tá? Então a gente repaginou, melhorou um pouquinho aqui, mas isso a gente já tinha. O que fica legal, né, a partir de hoje no Conte Brasil, tá? A gente tem o período de projeção anual, mensal ou semanal. Então você vê aqui que a projeção para o ano ela é a mesma no final do ano, beleza? E se a gente fizer a projeção mensal? Vamos gerar a projeção mensal? Então tá aqui, gente, ó. Essa é a projeção mensal para o ativo IVVB11. A projeção de fevereiro, que é o mês que eu estou nesse momento, ela utiliza os dados de janeiro. Então você vê como o IVVB11 foi lá. Foi bem ali no suporte, no preço, ali em 241,36, é o primeiro suporte, de fato bateu aqui, né? Você vê que está tendo uma resistência para passar aqui. A gente pode olhar isso funcionando. Olha como funcionou bem em novembro. Olha, ele subiu, bateu bem ali, e dali caiu e ficou operando dentro das bandas aqui no mês seguinte, tá? Claro que o mês que ele fica lateral não vai ter muita coisa, mas um mês mais direcional, você vê que elas funcionam muito bem. Então a gente pode usar isso para calcular, de novo, de qualquer ativo. Vamos dar uma olhada no dólar, né? O dólar mensal, olha que beleza. Olha como funcionou bem isso aqui, pessoal. Olha como ele bateu certinho no suporte, na resistência, perdão, na primeira resistência do mês, aqui em fevereiro. E como janeiro também, olha como segurou bem como um suporte. E aí você pode tentar ali para vários outros, para os outros meses, ou tentar no ano anterior para ver como funciona. Mas é bem legal isso aqui. Realmente, pessoal, isso tem uma acurácia bem interessante, lembrando que os dados são calculados no mês anterior. Então, quando começou fevereiro, né, no final de janeiro, essa linha já estava traçada. Então, você sabendo, por exemplo, que o ativo bateu nessa primeira resistência, poderia operar ali, quem sabe, um swing trade, um day trade, esperando um repique, uma venda, por aí vai. E por fim, além do mensal, nós também temos o semanal. Então, o mesmo princípio vale a projeção do ano, vale para a projeção do mês e também vale para a projeção da semana, tá? Então, aqui está a projeção para a semana atual. Você veja como na semana anterior ele chegou a passar e depois foi refutado no primeiro nível. Mesma coisa como na primeira semana de janeiro, de fevereiro, perdão. Olha como ele criou um martelinho aqui na primeira zona, tá? Janeiro também, ó, olha como ele segurou bem aqui, olha como ele bateu bem aqui também. Então, enfim, funciona super bem. Olha que legal essa primeira semana de janeiro, olha onde ela foi bater. Lá no segundo nível. E olha esse candle de venda aqui bem claro, em cima do segundo nível, né? Depois despencou, caiu reto. E caiu reto até parar no primeiro suporte da semana seguinte. Então, enfim, muito legal isso aqui, pessoal. Funciona bastante, tá? Você pode testar tanto no ano atual quanto no ano anterior, se você quiser ajustar para ver como funcionou. Mas o legal é que todo final de semana vai ter atualização com o suporte da semana seguinte. Todo final de mês e todo final de ano. E isso já está disponível no Coach Brasil. E, de novo, vale para futuro, vale para BDR, vale para ações, tá? Então vale para muita coisa aqui, vale até para cripto. Vamos dar uma olhada em cripto no mensal, né? Vamos ver como que tá as projeções de cripto no mensal. Trabalhando aqui meio lateralmente, né? Cripto teve um movimento forte aqui, seguiu reto, né? Pode botar até no anual para ver quanto que seria o suporte do ano de cripto. Olha que legal, pessoal. Olha o anual, como ele seguiu reto até bater ali no primeiro suporte em 20.700 e ficou ali sambando bastante tempo até dar mais um novo pulo. E aí ficou faltando só explicar sobre o período da volatilidade. Nós calculamos os suportes de resistência, até utilizando o paper do Leandro Guerra, pegando os últimos 20 dias, os últimos 20 candles, né? É o período que a gente usa para calcular a volatilidade. Está aqui até sugerido pelo Leandro no paper dele, uma janela móvel de 20 dias, 20 candles, 20 data points. Mas pensando aqui no semanal, você pode querer trabalhar com um período um pouco mais curto. Então, sei lá, vamos olhar Vale 3. Então vamos botar aqui ela no semanal com um período normal de 20 dias. Mas porque eu estou no semanal, sei lá, eu quero trabalhar com 15 dias. Eu quero ter uma volatilidade ali um pouco mais sensível. E aí por aí você vê, ó, você vê como aqui funcionou bem no 15 dias. Bateu lá no segundo suporte e caiu, depois despencou, né? Muito parecido com o que aconteceu com o dólar naquele exemplo.
Mas se você mudar aqui a janela, você vai ver que não faz tanta diferença não, tá, pessoal? Olha como o 20 até acabou funcionando melhor. Mas de qualquer forma, se você quiser usar essa nossa ferramenta para descobrir o melhor período de volatilidade, também está disponível para você utilizar aqui. Certo? Bom, como eu falei, essa é uma ferramenta que está disponível para os assinantes do Conte Brasil. Você tem que ser assinante premium, mas até hoje, na publicação desse vídeo, até hoje, o Conte Brasil está com 15% de desconto. Então, se você somar no anual, dá 36% off. Pessoal, é bem barato mesmo, tá? É um dos valores mais baratos que nós temos no Conte Brasil. Então, você vai lá, entra em contebrasil.com.br/planos, assina o plano anual, você vai pagar 36% de desconto, já contando esses 15% que eu estou dando de bandeja só até hoje, depois ele cai, tá? Ele volta para o preço original. E aqui, se você quiser só testar no mensal, também pode fazer o mensal. 15% off também você mantém o cupom. Recomendo. Vão lá, assinem o anual. Vejam que essa é uma ferramenta que você vai ter dado para todo mês, para toda semana. Então, toda semana tem um dado novo. É muito bom para quem gosta de operar day trade, para quem gosta de operar swing trade. Ver essas zonas de suporte e resistência para os seus ativos de interesse. Realmente é uma coisa bem útil. Beleza, gente? Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma ferramenta bem legal. De novo, agradecer ao meu amigo Leandro Guerra pelo paper, pelo trabalho. Trabalho sempre incrível do Leandro. Se você não tem conta no Conte Brasil, entra lá, contebrasil.com.br. Tenho certeza que você vai gostar. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue aí no Instagram, segue a gente no Twitter. Enfim, se inscreve aí no canal no YouTube. A gente tem sempre tentado colocar novos conteúdos para vocês, explicando a plataforma, mas também explicando a teoria, né? Explicando a teoria como no vídeo de hoje a gente entende ali usando a volatilidade e o paper lá do Leandro, como a gente chega nesse cálculo e como realmente funciona na prática. Então, a gente no Conte Brasil gosta de fazer isso. Gosta de entender a teoria, criar uma ferramenta que seja útil na prática para os traders. Beleza? Então, obrigado pessoal e até a próxima.